Bom, boa tarde pessoal, tudo bem? Bom, vou me reapresentar, sou o Fernando Paiva, consultor técnico da Manage Engine. Eu sou especialista aí na parte de gestão de endpoints e gestão de identidade. E hoje aí para a gente discutir sobre questões de gerenciamento de endpoints e como mitigar a parte de vulnerabilidades, eu estou aqui com a Diana, que é coordenadora de segurança da informação da Ipiranga, e o Pedro, que é gerente de TI da usina de laticínios Jussara, né? E a gente vai tentar aí mitigar um pouquinho, ajudar vocês aí, tirando algumas dúvidas, explicando algumas questões. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo ouvindo bem? Levanta a mão aí quem estiver ouvindo bem legal. Prazer, eu sou a Diana. Como o Fernando já apresentou aqui, sou coordenadora de segurança na Ipiranga. E sim, a gente está aqui para falar um pouquinho, né, de gestão de vulnerabilidade e como a gente consegue tomar medidas práticas, né? E é isso. Vamos lá. Fala aí, Pedro. Então, eu sou o Pedro, eu sou gestor de TI na usina de laticínio Jussara, representando aí o agro, né, dentro do evento aqui. Então a gente vai fazer o possível aí da nossa vivência do dia a dia para mostrar para vocês aí as medidas que a gente toma para reduzir realmente essa superfície das vulnerabilidades técnicas aí no parque tecnológico. Bom, legal. Bom, pessoal, né, esse assunto aí de gestão de vulnerabilidades, né, pega bastante, eu acho que é bem a base de tudo, né, para manter aí o ambiente mais seguro, né, ainda mais na parte de endpoints, né, que como eu até comentei ontem, acho que é o elo até mais fraco, né, por questões de acesso de usuário e tudo mais. Aí eu queria saber de vocês, né, na questão assim de inventário, né, o que vocês acham que um bom inventário do ambiente pode ajudar aí na parte de mitigar a questão de vulnerabilidades, né, do ambiente, né? Como que o inventário pode ajudar a gente nessa parte? Começo? Obrigada. Bom, eu acho que o início, de fato, antes da gente atacar uma vulnerabilidade, eu acho que o mais importante é a gente tomar um passo antes de visibilidade. A gente precisa conhecer o nosso ambiente como um todo. Você pegando um gancho aqui em outras palestras que a gente teve e tudo, a gente tem que ter essa visibilidade, a gente precisa conhecer o nosso ambiente, precisa para poder identificar, porque como é que você vai identificar algo que você não sabe, você não consegue enxergar, você não está conseguindo identificar e nem ter essa observabilidade. Então, identificar e inventariar, sim, é muito importante. Para você inventariar, você primeiro precisa, de fato, conhecer esse ambiente. Então, todo esse monitoramento, todo esse inventário que você faz, você consegue ter visibilidade para poder identificar as vulnerabilidades, né? Fazer esse monitoramento muito mais assertivo e atacar as vulnerabilidades conforme forem identificadas, né? Quer complementar, Pedro? Perfeito. Como a Diana mesmo falou, o que você não tem conhecimento que existe, você não consegue controlar, muito menos proteger. Então, assim, já que a gente está tratando de medidas técnicas, o passo 1 é justamente você ter esse inventário completo, saber todas as versões de softwares, até mesmo de hardware que você tem, firmware, de APs ou dispositivos móveis aí dentro do seu parque, e com base nessas informações, ter aí condições de verificar aquilo que já está obsoleto, aquilo que tem um path pendente de ser aplicado, aquilo que pode ter um misconfiguration, né, ou de repente uma falha que o próprio usuário cometeu aí, e com base nisso, né, poder fazer um gerenciamento efetivo. Tá? Como? Muitas vezes pode ser uma pergunta que já surgiu aí na cabeça de vocês. Como que eu vou fazer isso? Bom, pessoal, existe aqueles que tentam fazer isso manual. Eu não recomendo, tá? Tem aquela planilha do Excel que você pontua tudo. Vai depender sempre de alguém estar ali fazendo aquele ajuste, aquele apontamento manual, o que nem sempre funciona. E como vocês já podem ter percebido aí, até mesmo nas trilhas de hoje, nos keynotes de manhã, dentro de 5 minutos, um ataque já começa a surtir efeito dentro de um parque. Então tem que ser muito rápido, né? Então existem várias ferramentas aí que podem ajudar vocês a
automatizar esse processo, inclusive o Fernando aí conta com algumas aí que podem ajudar vocês. Então, vale a pena fazer esse investimento, e para quem está começando agora, existem algumas ferramentas open source também no mercado aí que dá para dar esse pontapé inicial, até para justificar para o Bird, né, esse investimento aí. Tá legal? Então, as minhas considerações a respeito desse inventário. O pessoal, né, só complementando aí um pouquinho, né, do que o Pedro e a Diana falou, né, o pessoal às vezes utiliza, eu vou emitir um inventário para mostrar para o pessoal de gerência, de diretoria, né, e na minha opinião não é bem por aí, né, eu acho que até mesmo o pessoal de TI tem que utilizar, né, tem que ter esse controle aí para saber qual que é o software que está nos endpoints, né, o que você possui de hardware dos endpoints, né, mesmo porque temos as ferramentas, né, próprias, assim, não só para saber, né, a parte de software proibido ou softwares que são aceitos no ambiente, mas também questão de, vou gerar um alerta aqui, vou criar um perfil de alerta para se caso o usuário que estiver remoto sacar, né, um pente de memória do computador, eu recebo um alerta. Então você tem que ter esse controle, né, o pessoal de TI tem que acompanhar essa parte aí de controle, né, de ter um inventário, de saber o que tem no ambiente, né. Na verdade, eu pegando o gancho no que o Pedro falou, só para complementar, e até o que você está falando, Fernando, é importante a gente, o usuário, né, ele tem uma visão, nós, né, da área de segurança e de TI, a parte técnica e tática, temos outra visão, a executiva tem outra visão. Então, é importante a gente saber como a gente chega nos executivos também. Então, você tem que fazer um trabalho onde, na hora que você vai fazer ali a sua apresentação, você tem que trazer o valor, o benefício que aquele trabalho, que aquele gerenciamento, que aquela superfície de ataque pode trazer, o risco que pode trazer para aquele ambiente e para o negócio da sua empresa. Isso para nível gerencial, porque o gerente, a gente aqui falando nível mais técnico, a gente consegue entender. Mas quando a gente passa isso para um gerente, para um diretor, para um CIO, ele vai querer ver o seguinte, qual é o risco que eu trago para o meu negócio, o que o meu negócio, de fato, precisa, como vai gerar valor, como vai agregar valor. Como você mesmo falou, Pedro, de defender o budget, a gente defende o budget porque quem aprova o budget, quem, de fato, libera o cheque, como a gente costuma falar, são os executivos. A gente precisa defender o nosso orçamento. Para você defender, você tem que mostrar, olha, o risco é esse, se eu não fizer, a gente costuma dizer lá, na Ipiranga, inclusive, que a segurança, o ROI de segurança, né, que é o retorno de investimento, é um pouquinho diferenciado. Não é o ROI tradicional que a gente costuma ter em TI, por exemplo. Faço alguma coisa em arquitetura, uma migração, eu consigo mostrar o retorno financeiro que aquele projeto vai me trazer. Mas segurança, como é que você vai mostrar aquilo ali? Como é que você vai mostrar que gerenciar a vulnerabilidade, trazer uma ferramenta que é cara, aquilo vai trazer... Como é que eu vou aprovar aquilo ali? Então, a gente costuma dizer que é um RONE, né? Que é o retorno, é o risco de não investir. Se você não investir, você tem esse risco. E o retorno financeiro, na verdade, é esse, né? São os benefícios que você vai evitar, né? Os riscos que você vai mitigar e evitar e prevenir. Então, só pegando um gancho, sim, tem muitas ferramentas, mas para a gente defender esse budget é necessário que a gente saiba implementar bem e mostrar exatamente tudo isso que você falou, né? Colocar ali a vulnerabilidade. Olha, qualquer brecha aqui, um endpoint desatualizado, qualquer, na verdade, qualquer ambiente ali que tem alguma brecha vai trazer esse risco. É só para complementar mesmo. Perfeito. E já aproveitando também, né, essa questão de inventário, né, através do inventário também tem a questão de fazer o levantamento de vulnerabilidades, né? Então, no passado, né, não tinha assim, um cuidado com vulnerabilidades. Né? Vou só fazer atualização pelo WSUS e atualizar a minha base de antivírus. Né? Não, hoje tem várias ferramentas, né? Então a gente tem aí essa parte de gestão de vulnerabilidades, né? Principalmente na parte de pets. E de vocês também, assim, como que vocês veem aí essa parte de gestão de vulnerabilidades, né? Como que vocês aplicam até mesmo no ambiente de vocês? O que é feito aí no ambiente da Ipiranga, da Jussara? Vamos lá. Esse é um ponto crítico, né? Não adianta nada você saber que existe uma brecha se você não
corrigi-la de forma eficiente, né? Então, pensando aí num parque on-premise ainda, né, numa base Windows, que a maioria do pessoal ainda usa, realmente a Microsoft ela tem, né, alguns serviços e outras plataformas para você fazer a obtenção, fazer o download disso e fazer o deploy de forma centralizada. Agora, um ponto que eu peço, assim, eu gosto de chamar bastante atenção, e muitas vezes as empresas elas não se atentam a isso, né, é você não fazer esse deploy de forma massiva para todo o parque de uma vez, porque a própria Microsoft, às vezes, ela libera um path de correção, só que ela causa outro problema, né? Então, acho que assim, o pessoal deve conhecer muito bem essas situações aí, né? Então, o que a gente costuma fazer? Então, nós temos uma zona de amostragem, né? De repente, ali um departamento pequeno, ou se não, algum conjunto de máquinas de aprendizes, que se tiver algum problema, não vai ter uma falha, não vai causar um impacto muito grande. Então, a gente faz por camadas, a gente libera aquilo, faz as atualizações, faz o teste, está tudo ok? Bacana. Então, a gente começa a escalar isso de forma, assim, a evitar um impacto muito grande para toda a corporação. Tá? Isso tratando de Microsoft, né? Existem outras plataformas e, assim como a gente comentou no início, existem ferramentas que auxiliam muito nessa automação, tanto da parte de teste, né, como na parte do próprio deploy. Mas qualquer ferramenta que vocês forem utilizar, tomar esse cuidado. Nunca faça esse deploy full para evitar corrigir um problema e gerar um transtorno aí. Esse ponto que você tocou era exatamente o que eu estava pensando, Pedro. Trazendo aqui caso de uso nosso. Quando a gente vai fazer uma atualização de patch e a gente encontra, às vezes, uma dificuldade, porque impacta no negócio, você tem que parar ali um ambiente, você precisa refazer reboot, tem todo aquele processo que quem é de TI vai me dizer que quem nunca teve um problema porque você tinha que parar um ambiente, aí o responsável por aquele ambiente, não, por favor, não posso parar agora, não pode. Ah, mas você tem a janela, não, mas não pode. Já está aprovada, não, mas não vai dar, não vai rolar. E aí você volta, tenta uma nova janela. Esse ponto é muito importante. Não só Microsoft, mas Linux também, enfim. Saem as atualizações, é importante a gente se planejar, é importante fazer as atualizações, trabalhar em cima de patch. E aí eu volto de novo. O mais importante é a gente mostrar o risco de não atualizar esse patch. Porque eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas falando, mas patch, uma atualização de segurança num sistema operacional, uma coisa tão boba. Aí você tem que parar, mostrar, explicar. Não, uma atualização de patch ela é muito importante. Você sabia que por uma atualização de patch pode deixar uma brecha aberta e aí você ter diversos, milhares, centenas, milhões de ataques? Você sabia? Eu acho que é bastante importante a gente conscientizar o colaborador, a empresa, a alta liderança, porque segurança é um processo top-down, né? Desse risco. Porque isso acontece muito. A gente vai atualizar. Aí, geralmente, a Microsoft, por exemplo, ou a Linux, enfim, tem uma atualização mensal ali, libera um patch de atualização, e aí você acabou de fazer um patch do mês passado, às vezes por conta de janela, e na semana seguinte você tem um outro patch para atualizar. Porque você demorou a fazer aquele outro, vamos supor, e você tem um outro. Então, tudo é calendário, se planejar, planejamento, organização, e ainda assim você tem essa dificuldade. Então, acho que o mais importante, para a gente não ter dificuldade em trabalhar mesmo, superfície de ataque, além de você se organizar, você, de fato, bater em cima do risco se você não atualizar esse patch. Hashtag WannaCry, né? Em qualquer dispositivo, em qualquer ambiente. Fala, Fernando. Só também falando dessa parte, mas tinha janela aprovada, né? Já tive experiência de caso tem uma vulnerabilidade zero day que eu preciso corrigir e o próprio nome já diz, né? Zero day. Tem que ser mitigada o quanto antes, né? Se possível até na mesma hora, né? Obviamente não dá, né? Você recebe aí um relatório aí às 2 horas da tarde na semana do fechamento numa quarta-feira, por exemplo. Obviamente vai ter que abrir aí uma GMUD de emergência, né? Fazer uma mudança. E é muito importante aí que esse tipo de vulnerabilidade seja corrigida aí o quanto antes, né, para ter essa mitigação, né, de evitar, né, qualquer tipo aí de invasão, parte de ransomware,
o WannaCry mesmo. E até um dos pontos assim que teve muita dificuldade, né, em 2019, quando a gente começou a ter essa questão da pandemia, né, do Covid-19, foi a parte dos endpoints que começaram a ficar remotos, né? Como que fazer esse gerenciamento de endpoints remotos, né? Então, muitas empresas não tinham, né, o preparo, não tinha a ferramenta, né, não tinha o ferramental, né, não tinha força, e muitas vezes nem braço técnico, não tinha, né, o pessoal, quantidade necessária para poder colocar todo mundo de home office e resolver aí a maioria dos problemas, né? Hoje temos várias ferramentas aí que tem a possibilidade de fazer essa gerência, né? Mas como que foi assim nessa parte aí de gestão, né? E que hoje ainda temos uma outra nomenclatura, né? Que seria os endpoints híbridos, né? Falando de trabalho híbrido, né? Que é o pessoal que fica no escritório, fica remoto, e a gente já pode até colocar no meio aí um pessoal do comercial que vai fazer visita em cliente, né? Um vendedor, né? E como que no ambiente de vocês aí é tratado essa parte aí de gestão híbrida, né? Dos ambientes, né? De endpoints híbridos. Bom, pessoal, realmente, a pandemia, ela foi disruptora, né? Então, a gente tinha até então, antes de 2019, um perímetro que era protegido por várias camadas. Você tinha aí homologação, tinha firewall, tinha proxy, tinha outras ferramentas de DST, e de repente, do dia para a noite, você teve que pulverizar esses usuários, né? Pulverizar no bom sentido, tá? Mandar todo mundo para casa, e aí? Cadê o perímetro? O perímetro virou o endpoint do usuário, que está na sua casa, que muitas vezes tem criança, né, que deixava essa criança utilizar o computador corporativo, e numa palestra, inclusive foi ontem, né, o pessoal falou que 85% dos vazamentos de dados pós-pandemia ocorreram por a utilização de crianças em computadores corporativos, que acessavam sites indevidos ali, e aquilo acabava gerando uma brecha, né, tendo o roubo de informações que eram utilizadas pelos cybercriminosos aí para fazer ataques às corporações. Tá legal? Então, nesse ponto, acho que a tecnologia ajuda muito. Obviamente, você precisa ter uma ferramenta para fazer um controle. VPN, que consiga mitigar, que consiga minimizar essa base de ataque no computador, tanto no desktop quanto no celular. Mas acho que aí o ponto-chave se chama usuário, conscientização do usuário, que é uma vulnerabilidade que muitas vezes a gente não considera, né? Então, se o usuário ele não tem essa consciência que, se ele deixar a criança utilizar aquele computador corporativo e ela acessar um site infectado, um site impróprio, aquilo vai trazer consequências para a corporação, não só para ele, mas para a corporação como um todo. Tá? Então, aí nesse caso, é necessário sim uma ferramenta de proteção, fechar uma VPN, e principalmente, e eu ressalto aí, a conscientização daquele usuário para utilizar de forma assertiva e consciente aquele equipamento que é exclusivamente para fim corporativo. Tá sem som. Tá sem som. E aí, gente? Não. Trocamos aqui. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Deu algum problema aqui nesse microfone. Na verdade, sobre a conscientização, eu acho que é o ponto primordial, é o ponto, acho que, principal para tudo ali de insegurança. Em todos os painéis aqui que vocês vão ver, né, estão vendo e verão ainda no terceiro dia, conscientização, na minha opinião, é sempre o primeiro, é o pilar ali, um dos grandes pilares. Porque uma dificuldade assim que acontece não só dentro de casa, por conta dos dispositivos híbridos, mas acontece também nas empresas, nas corporações. É a cultura de segurança. Muitas empresas ainda não têm essa cultura. A gente precisa trabalhar a conscientização, precisa criar uma cultura de segurança, uma campanha de conscientização para que o usuário ele tenha boas práticas dentro e fora da companhia. Dentro, fisicamente falando, né, ali no escritório, mas que ele também tenha
boas práticas, né, e uma boa postura fora, porque com a pandemia nós já tínhamos trabalho remoto, já existia, mas obviamente o aumento, o volume de trabalho remoto praticamente agora é mais de 90%. E esse trabalho acaba dificultando a vida do time de segurança nesse sentido, mas a gente precisa conscientizar. Porque se o usuário faz o correto, né? Se ele tem uma conscientização, boa prática, ele pratica ali no escritório, ele vai praticar em casa e vice-versa. Se ele pratica em casa, ele vai... Eu vi uma palestra que era um tema muito interessante, abrindo um parêntese bem rápido, sobre phishing. E é uma grande realidade. O phishing é hoje uma das maiores causas aí de ataques e tudo, ou seja, falha humana, falha do usuário. Se o usuário tem uma boa prática, se ele tem uma conscientização, se ele já faz uso das boas práticas, você mitiga muito mais, o risco é muito menor, você previne muito mais. Então, acho que, de fato, prevenção é o pulo do gato mesmo. É isso. Ter, como o Pedro tinha comentado, a VPN, né? VPN always on, né? Então, a gente acabou de fazer um mix share aqui, né? File share é mix share. Mas, como eles comentaram, né? Ter essa parte aí de ter uma gestão mais efetiva nos endpoints remotos, né? Para mim, é tão importante ter aí a gestão interna quanto externa. Para mim, os cuidados... os riscos são os mesmos, né? Obviamente, em casa tem a questão aí de o pessoal que está trabalhando remoto, né? Quem tem filho sabe, né? Eu tenho filho, posso mexer, né? Não é? Falar não já fica meio difícil, né? Mas tem que ter aí certas restrições, né? Até mesmo por parte do pessoal de TI, aplicar políticas, colocar aí uma configuração script para ter uma VPN always on, né? Assim também como a parte de gestão de softwares, né? A gente tinha até comentado, né? Vamos fazer uma gestão aí de software, né? O que eu posso ter ou não no ambiente, né? Como que é feito esse controle para vocês aí na gestão de software, né? Permite tudo, o que bloqueia, né? Tem aí uma forma granular aí de ter uma liberação para alguns departamentos, outros não, né? Outros a gente bloqueia um pouco mais, né? Tem uma restrição maior, né? No caso de vocês aí, como que é essa parte aí também? Acho que isso aí é o básico, né? A gente precisa, não dá para instalar tudo que o usuário quer. Então, tem que passar por uma homologação, aquilo que precisa realmente, né? Então, muitas vezes, assim, o marketing, né? Não sei vocês, mas eles sempre aparecem com novidades, né? Não, olha, tem essa plataforma que ela vai me ajudar pra caramba aqui nesse ponto. Não dá para aceitar tudo isso. A gente tem que homologar, entra dentro, abre esse ticket de mudança, vai fazer a validação daquela ferramenta, verificar custo antes de fazer qualquer liberação. Tá? Então, assim, a palavra de ordem é bloqueia tudo e vai liberando aquilo que é justamente o necessário para realmente reduzir isso, né? E só concluindo lá a questão da conscientização, né? Dentro de casa, o pessoal, acho que precisa ter, a partir do momento que você vai para fora do ambiente corporativo, a pessoa ela precisa estar afinada com isso, né? Para evitar justamente assim a questão, você mesmo falou que tem filho, ela também tem, né? Então, olha, isso aqui é exclusivo do papai trabalhar aqui, né? Não pode utilizar para outras finalidades para evitar esse tipo de problema. Sobre essa questão de bloquear tudo e aí liberar conforme... Tá todo mundo me ouvindo, galera, agora? Tá ok? Valeu. Sobre essa questão de bloquear tudo, então, sim, porém depende, né? Toda empresa tem o seu escopo, tem a sua estrutura, tem as suas normas, seus procedimentos. Como é que a gente se adapta? Eu vejo assim, você criar ali, fazer a conscientização daquele time e, olha, a gente vai precisar bloquear por causa disso, disso e disso, mas a gente não está aqui para impactar o teu trabalho, porque a segurança ela já tem um estigma de área que bloqueia trabalho, que impacta no negócio, que impacta que não quer deixar ninguém fazer nada, que é o time que manda prender, manda soltar. Quem for aqui de segurança, quem nunca vai ouvir isso? Não, mas segurança está aqui só para... vocês são de segurança? Vocês estão aqui para bloquear meu trabalho, para bloquear minha entrega? Não, vocês estão aqui para atrapalhar meu serviço. Então, acho que é isso. Mas o que a gente faz? Conscientiza. Olha,
Vamos pular junto? Vamos, mas ó, é esse, isso e isso o risco. Vamos colocar ali o capacete, vamos lá, vamos andar na bicicleta, mas coloca o capacete, quer correr na moto, vai lá, se protege, que a gente vai junto, a gente acompanha, a gente dá um suporte. Mas sempre conscientizando o pessoal desses riscos. Então, bloquear e explicando, acho que é sempre importante, para a gente não continuar com esse estigma de bloqueia tudo e acabou, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí mesmo. Legal. Hoje, né, que eu vejo, né, eu trabalhei muito tempo aí sustentando ambiente, fazendo projeto, né, mas o que eu vejo que de uns tempos para cá mudou muito a mentalidade do usuário, né, então muitos usuários já têm aí a consciência, tipo, eu sei que eu não posso acessar determinados sites, né, eu sei que não posso acessar a rede social durante o horário de trabalho, né, tem a parte, tipo, acesso condicional, né? Então, por exemplo, o pessoal do marketing mesmo, às vezes precisa acessar a rede social. Então vamos criar uma regra para fazer o acesso através de uma plataforma, né? Então a plataforma ela direciona, né? Para a rede social até mesmo para evitar essas coisas, né? E na questão de software, igualzinho, né? Vamos criar políticas aí, vamos fazer bloqueio, né? Vamos analisar se é necessário ou não, né? Ter algumas aplicações dentro do ambiente, né? E legal que tá todo mundo já meio que conscientizado, né? Sim. Obviamente depois da pandemia, né? Teve aquela questão, tipo, o home office virou dorme office, né? Essas coisas, né? Mas aos pouquinhos o pessoal já foi se conscientizando, né? Eu acho que com os bons, né? Os ataques de segurança também, o pessoal ficou mais conscientizado. Ele viu que muitas empresas estavam tendo ali, via no jornal. Acho que aquilo assustava o usuário. Não, tem que tomar cuidado aqui, né? Que o usuário é complicado. Não, peraí, eu acho que eu tenho que tomar um passinho para trás. Acho que é isso. O home office ajudou nesse sentido, né? Sim, com certeza. Ainda mais o pessoal, hoje em dia tem muito golpe, até no equipamento pessoal, né? Hackeou um Instagram, hackeou, então, mesma coisa que aconteceu. Imagina se acontecer numa empresa, né? O impacto financeiro que tem principalmente, né? Então, quando a gente vai fazer uma mudança, se passa de 1 hora na hora de fazer uma atualização, o pessoal já começa a cobrar, tá dando milhões de reais a menos aí, né? Como é que vocês vão fazer? Então, imagina, né? A dor de cabeça que é, né? O pessoal já tem até consciência, menos mal. A gente acha que tem mais uns minutos, só 2 minutinhos, eu acho. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Calma, gente, um de cada vez. Um de cada vez, tem espaço para todo mundo. Bom, aí se ninguém tem pergunta, então... Só fazer um encerramento aqui, que é um ponto que eu acho que é crucial, e eu acho que todo mundo tem essa dor aí, que é a questão do legado, né? Então, quem aqui não tem aquele dinossauro dentro de casa, que ele é essencial, a empresa não pode abrir mão dele, mas que já não tem PF de segurança, a gente sabe, inclusive, que tem problema de vulnerabilidade, o que eu faço com isso? Né? Então, acho que esse é um ponto fundamental que a gente precisa, não pode deixar de citar. Mas é a questão, assim, se você tem, igual, por exemplo, no meu caso, eu tenho um servidor que roda COBOL. COBOL, olha só, muita gente, os mais novos aqui nem sabem o que isso significa, né? Legal? Então, assim, se essa situação, coloca ele lá na Bastilha, isola, coloca ele no calabouço ali, abre exclusivamente um link de conexão para aquelas pessoas que precisam fazer o uso daquele ativo. Se for o caso, abre um túnel de VPN, que geralmente são poucas pessoas que usam, né? Então, assim, eu acho que é um ponto principal para justamente tirar esse cara do radar. Então, assim, se tiver que a vulnerabilidade, se ninguém explorar, ela pode ser mantida ali eternamente, né? Então, se acontecer esse caso, e eu tenho certeza que a maioria que tem, esse é o conselho. Deixa ele isolado no calabouço, restringe todos os acessos e só libera aquela pessoa, aquele usuário específico, se possível, colocar uma outra camada de entrega disso, uma camada web, que foi o que a gente fez lá, para tentar mitigar ao máximo esse problema. Legal? É isso, gente. Obrigada a todos vocês aí por estarem com a gente esse horário. A gente sabe que o trânsito de São Paulo é complicado, mas obrigada aí por todos terem ficado. E é isso. Qualquer coisa, a gente ainda vai estar por aí. Então, se querem tirar mais alguma dúvida, procurem a gente, LinkedIn, estou aberta aí para a gente poder manter contato, tá? Grande abraço. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Diana. Foi bem legal.
Bacana, pessoal. Muito obrigado. Agradecer a Flipside também aí por essa oportunidade de bater esse papo bacana com vocês aí. Muito obrigado.